Como fica então o panorama da lei de direitos autorais, principalmente para os músicos independentes? Eu acho que essas são as preocupações mais relevantes para os músicos independentes que vão publicar em uma live. Como vimos, a lei não prevê qualquer variação desse regime, seja para músicos independentes, seja para as grandes bandas ou artistas. Se por um lado isso demonstra que a lei é aplicável do mesmo modo para todos, por outro lado, há também uma questão que pode ser levantada no sentido de que não há efetivamente benefícios legais na lei de direitos autorais para a atividade artística independente ou de pequeno porte. Algumas discussões nesse caso ficam na conta da forma como são distribuídos os direitos autorais arrecadados pelo ECAD. De qualquer modo, a forma de distribuição dessa receita e a forma de recolhimento desses direitos são temas muito distintos. Agora, considerando a atividade nas lives, quais os meios para se proteger da pirataria, transmissões ilegais e conteúdo adulterado? É preciso um registro legal para que haja proteção? Em primeiro lugar, a proteção pelo direito autoral é automática, ou seja, ela independe de qualquer registro. O registro que é normalmente feito serve como meio de prova de que determinado conteúdo é da titularidade de determinada pessoa, embora essa prova possa ser feita por outros meios os mais variados. O mais importante no âmbito da internet, no combate ao uso indevido do direito autoral, seja por via de pirataria ou de adulteração de conteúdo para revenda, é acompanhar a pulverização desse conteúdo, que é sempre muito difícil, porque é dinâmico pelo modo como as coisas aparecem e desaparecem em rede. Assim, mais do que a atenção, é sempre aconselhável o registro de usos indevidos e das transgressões aos direitos autorais. O registro mais confiável para que uma pessoa possa conseguir uma medida de reparação civil é o que chamamos de ata notarial. A ata notarial é um ato cartorial que certifica um determinado conteúdo que não necessariamente pode compor um documento propriamente dito. Normalmente ela é usada para certificar um conteúdo em um site, ou mesmo em uma live, ou ainda um vídeo hospedado na web. Fora a possibilidade de uma reparação civil, existe também a possibilidade de tipificação penal da chamada pirataria, ou, tecnicamente, da contrafacção. Ou ainda, da transgressão ao direito autoral, prevista em diversas leis, como a própria lei do direito autoral, ou a transgressão à propriedade industrial, prevista pela lei de propriedade industrial, por exemplo. Por fim, qual é a responsabilidade das plataformas digitais e redes sociais? Para tratarmos das responsabilidades das plataformas digitais e redes sociais, precisaríamos de um vídeo dedicado exclusivamente para esse tema, pois ele é complexo e relaciona diversas leis, como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, o Código Civil, a Lei de Direitos Autorais e a Constituição. Resumindo bastante a discussão, podemos partir da previsão constante no Marco Civil da Internet, que trata, por exemplo, da remoção de conteúdo que possa representar dano a determinada pessoa. Basicamente, segundo essa lei, foi adotado o princípio da não responsabilização do provedor de hospedagem. Caso das redes sociais e plataformas digitais, que hospedam vídeos, músicas, fotos e etc. Pois, segundo esse entendimento, não há uma contribuição para a formatação daquele conteúdo hospedado pelas redes sociais. Por outro lado, a remoção de um eventual conteúdo que atinja direitos de uma pessoa depende, pela letra da lei, da promoção de uma medida judicial, ou seja, uma plataforma não está autorizada a retirar um conteúdo, ainda que notificada pelo interessado, sem uma decisão judicial que assim determine. Muito se tem discutido nesse tema, inclusive em ações que hoje tramitam no Supremo Tribunal. Sobre os limites dessa postura de controle que as plataformas podem assumir, essa discussão trata pontualmente de como uma plataforma pode estar atingindo a liberdade de expressão se atuar para limitar o conteúdo de um modo autônomo, sem passar pela decisão judicial que assim determina. Em uma questão polêmica que estava bem próxima de julgamento há alguns meses, mas foi retirada da pauta do Supremo ainda em novembro do ano passado, e é esperar para ver como esse tema vai se desenvolver. Coisa que ainda antes da quarentena era aguardada para esse ano. Bem, pessoal, são essas as questões que foram trazidas pelo pessoal do Sala Secreta. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.